Aleluia, Jesus. Romanos capítulo 8. Versículo 1 e 2. E depois mais alguns, se Deus permitir. Louvado seja Deus. Leiamos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Louvado seja o nome de Jesus. Até aqui, irmãos. Falemos com Deus. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, ó Senhor, e agradecemos pela tua bondade, Senhor, a tua misericórdia. A tua graça, Senhor, que se manifestou para nós lá na cruz, quando tu deste, Senhor, a tua vida derramando sangue para nos comprar, nos remir. Nós, ó Senhor amado, somos devedores por tão grande favor, Senhor, pois nós não éramos dignos nem merecedores, ó Deus. Mas a tua compaixão, Senhor, a tua graça, a tua decisão, Senhor, aprove e nos remir, Senhor, e nos comprar para a tua glória. Por isso nós te louvamos, te glorificamos, também agradecemos por cada bênção, Senhor, que tu tem dado a todo o teu povo, ó Pai. Santo Deus, fica conosco, nos ajuda. Agora lemos a tua palavra. Dá-nos graça, Senhor. Trata conosco segundo a tua vontade, ó Deus, pois nós precisamos de ti, ó Pai. Tem misericórdia, nos ajuda na explanação da tua palavra e que todos os irmãos e amigos saiam daqui abençoados nesta noite. E aqueles que vierem em busca de oração, de cura, de libertação, Senhor, estende a tua mão e repreende todo o mal agora, para a glória do teu nome. Nós oramos pedindo as tuas bênçãos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, ele vem explicando na carta aos Romanos de que todos os homens estavam perdidos. Porque lá atrás, Deus fez o homem para glorificar o seu nome, para adorá-lo, para ser feliz e para estar na sua presença, e para viver eternamente. Se você ainda não se deu conta que não nos conformamos com a morte, seja ela precoce ou súbita, seja ela de um idoso, seja ela de, por vezes, pessoa que está sofrendo no leito de dor, nós não aceitamos. O ser humano não aceita a morte. O homem quer viver sempre. Tantas histórias de fonte da juventude por aí, tantas lendas, porque o homem que quer viver sempre. Tanta corrida pelas vitaminas, pelas academias nesses dias. Cirurgias plásticas. Porque o homem, a mulher não querem se envelhecer porque querem viver sempre. E esse desejo de viver sempre faz parte do espírito do homem, porque Deus colocou em cada um que há uma vida eterna, que há uma maneira de viver para todo sempre.
Por isso o homem que outrora, criado à semelhança e imagem de Deus para viver sempre, estava em paz com Deus. Havia um reino, o reino de Deus, a glória de Deus. Todo dia Deus passava no jardim, falava amigavelmente com Adão. Não havia nada melhor. Mas até que o pecado chegou, no dia que o pecado entrou, no dia em que o ser humano aqueceu, consentiu, transigiu e pecou diante de Deus, se manifestou um outro reino, o reino da morte. O homem colocado fora da presença de Deus, se tornando mortal por causa do pecado, e ainda com o juízo de Deus, de que se ele não reconciliasse com Deus, ele seria apartado de Deus eternamente. E o reino da morte se manifestou através da carne humana, através do homem destituído, caído da glória de Deus, através dos impulsos naturais, dos apetites humanos, do desejo e anseio da carne do homem, do ser humano. Manifestou então a iniquidade, a condenação, o império das trevas, o império da morte. E todos foram vendidos. Por muito tempo a morte reinou. Por muito tempo as trevas tomaram conta sobre a humanidade. Mas Paulo está falando, amados, eu creio, relembrando, quem sabe, em seu coração, a palavra que nos diz, para aqueles que habitavam a região da sombra da morte, raiou a luz. Aquelas trevas espessas que dominavam a humanidade, começou a se dissipar, quando ele, o nosso Senhor, se fez homem, e estava ali ainda na manjedoura, brilhou a estrela no céu, os anjos louvaram o Senhor, glória a Deus nas alturas, louvado é o nome do Senhor, paz na terra, para os homens de boa vontade, louvado seja Deus. Inicia um novo tempo, tempo de luz, porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não anda em treva. As trevas começaram a perder, o reino da morte começou a perder, e Deus foi resgatando da morte e trazendo para a vida, tirando da condenação e trazendo para a salvação muitos e muitas pessoas. O apóstolo Paulo, ao tratar da condenação, ele diz aqui depois, portanto, havia condenação, havia morte, havia uma sentença, mas diz, portanto, agora, nenhuma condenação há. Veja, amados, que a palavra é condenação. Não é processo que ainda você vai se defender, não, é sentença. É terminativa, a condenação, a espada da lei estava sobre a cabeça de cada homem. Mas agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que renunciam à sua carne, às suas paixões, os seus desejos e abraçam pela fé o Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício. Eles mudam de endereço, deixam de habitar na região das trevas e começam a andar na luz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, num novo e sublime caminho para entrar na glória celestial. Mas Paulo diz aqui, portanto não há mais derrota, portanto agora há vitória, portanto agora há bênção, portanto agora há paz, portanto agora há alegria. Talvez alguém que está aqui diz, eu não tenho provado esta vitória ainda, eu não tenho provado esta alegria, eu tenho tido tantos dissabores, eu tenho tido tantas guerras na minha vida, eu tenho enfrentado tanta dificuldade. Mas o Deus de paz está aqui.
O Deus que um dia se fez homem morreu por você lá na cruz, porque Ele te amou, porque Ele olhou para você. Ele está aqui nesta noite e Ele te trouxe, louvado seja o nome de Jesus. Ele te trouxe, Ele fez com que você viesse aqui nesta noite para ouvir a sua voz, dizendo que agora não resta mais condenação, agora não há mais juízo, não há mais sentença para aqueles que estão em Cristo Jesus. Este é o segredo, é estar em Cristo Jesus. Por isso proclamamos: aqueles que não ainda estão em Cristo Jesus, não abraçaram Jesus pela fé, nesta noite Ele ainda está com os braços abertos para que você venha e Ele te abrace e você o abrace como seu Salvador, seu Senhor, para ficar livre da condenação, ter uma vida nova, a vida eterna que Ele dá. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Mas Ele diz aqui, irmãos, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne. Isso é muito sério, porque tem tanta gente levantando as mãos dizendo que é de Jesus. Mas como é o seu andar? Como é o seu viver? Qual é a sua preocupação? Qual é a sua finalidade? Qual é o centro da sua vida? Quem está no centro da sua vida? A preocupação material, os afazeres materiais, os desejos de fama, de posição, ou o desejo de angariar coisas aqui neste mundo? O desejo de fazer a vontade dos impulsos carnais? Porque Ele diz aqui que não há condenação para quem está em Cristo Jesus e não anda segundo a carne. Quem está em Cristo Jesus não pode andar segundo a carne. Por vezes, amados, nós falamos que há crente carnal, há crente espiritual. E nós achamos normal. Parece que vamos acostumando com esses conceitos. Cristão verdadeiro e, portanto, ele não pode, não deve andar segundo a carne. E é uma guerra, porque nós estamos nessa carne. Nós não andamos, não estamos em espírito, nós estamos na carne. A carne reclama, a carne clama, a carne pede, a carne deseja, a carne por vezes quer cobiçar, a carne quer ambicionar coisas que não agradam a Deus, os olhos querem ir para todo lado, mas nós, irmãos, devemos vencer a carne todo dia, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, com uma vida de oração, de zelo, de temor de Deus e de santidade, porque não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus e não anda segundo a carne, mas anda segundo a vontade de Deus. Então há dois apelos nesta mensagem, amados, nesta noite. Há um apelo para aquele que não se entregou para Jesus, que nesta noite faça isto. Se renda ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ninguém vai te amar mais do que Jesus, nem o seu pai, nem a sua mãe, nem seu filho, nem sua mulher, nem o seu marido. Ninguém vai te amar mais do que Jesus. E ninguém tem mais bênção para lhe dar, ninguém tem mais alegria para lhe conceder, ninguém tem mais vitória para lhe dar, ninguém pode te tirar da condenação e te colocar na vitória, na glória, a não ser Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, o primeiro apelo é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele vai fazer tudo na sua vida. E o segundo apelo desta mensagem é para aquele que um dia entregou a vida a Jesus, para que nós façamos um exame em nossa vida, um exame em nosso pensar, um exame em nosso olhar, um exame em nosso ouvir, um exame em nosso falar, um exame em nosso andar. Tudo em nós, como diz o salmista, deve bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, ele diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito
de andar em espírito, a lei de obedecer à palavra, a lei de adorar o Senhor em espírito e em verdade, essa nos livrou da outra lei, da lei da morte. O homem que anda segundo a lei da carne, ele está ainda debaixo da sentença da lei da morte. Mas aqueles que já foram alcançados por Cristo Jesus e renunciaram à sua vida, entregando ela ao Senhor Jesus Cristo, já estão debaixo desta nova lei, a lei do Espírito. E diz a palavra do Senhor: os que andam segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Veja cada um de nós, irmãos, vejamos, olhemos para nós. Qual o convite que você tem atendido mais? O convite que diz o salmista: vamos à casa do Senhor, os nossos pés estão dentro da tua porta. Ou você tem atendido mais outros convites, outras vozes, para outras coisas, outros caminhos? É você quem sabe da sua vida. Mas Deus nesta noite nos dá esta palavra, dizendo: porque os que são da carne inclinam para as coisas da carne. Quer acompanhar o mundo, quer os prazeres do mundo, os prazeres carnais. Não quer crucificar a carne, não quer sacrificar-se para servir a Deus, porque estão andando segundo a carne. Mas ele diz aqui: mas os que andam segundo o Espírito, os que andam guiados pelo Senhor, os que verdadeiramente entregaram a vida ao Senhor, já não estão mais considerando prioridade a vida material, prioridade a vida do mundo. Não, estão considerando como prioridade adorar a Deus em espírito e em verdade, ser batizado no Espírito Santo, estar na presença do Senhor, ter nova vida, transbordando de alegria e levando a mensagem da palavra do Senhor. É esse o povo que Deus procura. É interessante que todos procuram Deus, mesmo que seja no leito da enfermidade. A humanidade inteira clama por Deus, fala em Deus num momento como esse de pandemia. Mas há um povo que Deus procura. O povo procura Deus, mas entre todos os povos, Deus procura alguém. E a Bíblia diz que Deus procura os fiéis, os verdadeiros adoradores. Oh, que Deus, nesta noite, olhando e passando, procurando, ache você como verdadeiro adorador, que dá prioridade às coisas espirituais, que anda em espírito. Que Deus olhe para você nesta noite: e achei mais um, e achei mais um, e achei mais um, e mais um aqui, e mais um ali, e o seu coração ferva e glorifique o nome do Senhor. Porque Deus passa, irmãos, quando nós nos reunimos, e Ele procura onde está o verdadeiro adorador. Por vezes Ele passa, alguém está lá no celular, no WhatsApp. Aí ele passa, a pessoa está cochichando. Aí ele passa, a pessoa está divagando a respeito do amanhã ou do ontem. Mas aqui é um momento singular da nossa vida. É um encontro com Deus. Louvado é o nome do Senhor. Oh, que o Senhor passando, o seu coração esteja fervendo, pedindo, clamando. Louvado seja Deus, porque Ele vai tocar em você. Você vai sentir o poder. Você vai glorificar o Senhor quando Ele te tocar. Mas Ele vai te tocar quando você não estiver inclinado para a carne, quando você estiver inclinado para o Espírito. Por vezes, irmãos, eu quero até pedir desculpa que eu grito muito, porque o templo é grande, parece que o povo não está ouvindo, porque eu não escuto o retorno de glória, de aleluia, de louvado seja Deus. Mas o Senhor passa lá no fundo, Ele passa por todo lugar. O Senhor passa aqui no horário do culto, irmãos. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor passa em revista ao seu exército. Ele é o Senhor dos exércitos. Quantas pessoas traz preocupação para nós, dizendo: ah, fulano está andando assim, fulano faz assim, fulano falou assim. Eu não me preocupo, porque eu não fui chamado para passar em revista ao exército.
O exército do povo de Deus, que Ele comprou com o seu sangue, Ele é o Senhor, Ele que passa em revista, Ele que olha a posição de cada um, Ele que olha o coração de cada um, Ele que vê, é Ele que sonda. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. É com Ele que havemos de tratar. Eu irei tratar com Ele, e todos que me ouvem irão tratar com o Senhor. Compareceremos diante do tribunal do Senhor para prestar conta se nós andamos na carne ou andamos no Espírito. Não é só aqui que o Senhor passa. Naquele momento lá na rua, no trânsito, na hora do sol quente, o Senhor passa. Lá no seu trabalho, o Senhor passa. Ele tem passado. Eu não sei se você sentiu. Eu sei que muitos irmãos testemunham que sentiram. Eu me lembro da irmã contando que naquele tempo lavava roupa naquele tanque antigo. E ela começou a sentir a presença de Deus. E ela disse, as lágrimas começaram a cair, misturavam com aquela água e a espuma da roupa que eu lavava. Mas o meu coração ardia. Louvado seja Deus, porque Deus passa, irmãos. Deus passa na madrugada na nossa casa. Louvado é o nome do Senhor. Deus passa quando estamos sozinhos na rua. Deus passa, Deus está passando. Deus passa porque Ele quer te abençoar. Deus passa porque Ele quer visitar o seu coração. Deus passa porque Ele quer te alegrar. Deus passa porque Ele quer te renovar. Deus passa porque Ele quer te encher. Deus tem pensamentos elevados para nós, irmãos. Ele diz, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. O pensamento da carne não é o pensamento de Deus. O pensamento da carne é aqui para esse mundo, é para essa vida, é a ansiedade do dia a dia, essas tribulações, essa luta material que temos, mas esse não é o pensamento de Deus. Ele falou na palavra, eu tenho o pensamento mais elevado. Louvado é o nome do Senhor. O pensamento de Deus para você é mais sublime. A bênção de Deus para você é maior. Não é a prosperidade material, não é as coisas desta vida, é muito mais o que Deus tem para você. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. É a vida eterna, é o gozo, é a paz, é a alegria. É poder sentir a presença do Senhor ao cantar sozinho na rua ou em casa, ao estar meditando nas coisas do Senhor, quando Ele passa e Ele vê o nosso coração aberto, louvado seja Deus, e Ele põe o dedo no nosso coração e a nossa vida muda, irmãos. Tudo brilha ao nosso redor, a nossa esperança se renova, a nossa alegria se redobra. Louvado é o nome do Senhor, e sentimos como na verdade somos vencedores sobre todos os males desta vida. Louvado é o nome do Senhor, porque Ele venceu por nós. Então, irmãos, não andemos na carne. Não andemos na carne, não andemos cuidando só da carne, preocupado, dando prioridade à carne. Andemos preocupados com a nossa salvação, com a coroa de glória que nos aguarda. Porque Ele diz assim, porque a inclinação da carne é inimizade, é morte, olha. Porque a inclinação da carne é morte. E no outro Ele diz assim, que a inclinação da carne é inimizade para com Deus. Mas Ele diz aqui no versículo de número 6, porque a inclinação da carne é morte. É morte. Depois de receber a vida, depois de receber Jesus, depois de receber unção de Deus, depois de ser visitado pelo Espírito Santo, a pessoa pode inclinar para a carne. E inclinando para a carne, a inclinação da carne é morte, é separação de Deus. Quantas pessoas dizem, eu não sinto mais o que eu sentia. No começo da minha fé eu sentia uma alegria, eu orava, as lágrimas vinham, eu me derramava, e o Senhor me enchia de graça. Mas agora eu não sei o que acontece, eu não sinto mais. Eu não profetizo mais, eu não falo língua estranha. Outros dizem assim, eu senti tanta alegria que eu achei que ia ser batizado do Espírito Santo, mas depois foi sumindo, e eu não sinto mais aquela alegria.
Parece que está longe o batismo no Espírito Santo. Inclinação para a carne é morte. Morte significa a separação de Deus. Mas diz, mas a inclinação para o Espírito é vida. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Você nesta noite precisa dar resposta ao meu Senhor. Louvado seja Deus. Que resposta eu vou dar para aquele que me enviou? Você vai se inclinar para a carne ou você vai se inclinar para o Espírito? O que você vai fazer da sua vida? Não existe meio termo. Eu espero que você se incline para o Espírito, para dar lugar ao Senhor, para abrir o coração, para crer no que Jesus fez por você na cruz, para crer nas promessas da coroa, da vida eterna, para dar prioridade à vida espiritual. Louvado é o nome do Senhor. Eu espero que você se incline pelo Espírito para ter sede, alegria, vontade, desejo de receber o que Deus tem para lhe conceder. É o meu apelo nesta noite, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, que Deus te dê graça para você não se inclinar para a carne. Porque a morte paira, espreita todo dia a vida do homem. Mas o Senhor também olha todo dia, esperando a sua inclinação. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, ele diz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. O que a pessoa faz com o inimigo? Quando a gente encontra o inimigo das nossas almas, numa possessão maligna, o que nós fazemos? Expulsamos no nome de Jesus. O que a pessoa faz com o inimigo? Manda embora. Agora, vocês já pensaram ser inimigo de Deus? Inimigo de Deus. Eu não estou falando de um Deus distante. Não estou falando do Deus naquele sentido da luz inacessível. Estou falando de um Deus presente que veio na cruz, que andou entre nós como homem. Eu estou falando de um Deus que veio dar a vida. Eu estou falando daquele que caminhou até o Gólgota por nós. E nós não precisamos subir ao céu para encontrá-lo. Nós precisamos entregar a Ele a nosso cuidado, a nossa vida, nos rendendo como Ele se entregou por nós. Eu não estou falando de você ser inimigo do seu inimigo. Eu estou falando daquele que se torna inimigo, daquele que é o seu maior amigo. Paulo diz que às vezes alguém tem a ousadia de morrer por um amigo. Pode ser. Mas ele é amigo. Sabe o que ele disse? Só para lembrar. Ele disse assim, já não vos chamo servos. Ser servo de Deus é uma bênção, irmãos. Mas ele diz, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu vos chamo de amigos. Louvado é o nome do Senhor. Amigos. Ser amigo de Deus. Que privilégio. Que privilégio. O que você faz quando um amigo seu chega? O que você faz? Você diz, entra. Seja bem-vindo, tem lugar para você. Não é isso? Pois se você for amigo de Deus, o dia que você fechar os olhos aqui, que nós não sabemos o dia, você vai chegar na presença dEle, que todos iremos comparecer na presença dEle. E Ele vai olhar e vai dizer, meu amigo, minha amiga, você chegou, entra, porque tem lugar para você, eu preparei, louvado é o nome do Senhor. Eu quero todos os meus amigos comigo. O Senhor, ao orar por nós, Ele disse, guarda-os, porque Ele quer com Ele, irmãos. Então, irmãos, guardemos a nossa fé, o nosso coração, nosso compromisso com Deus, a nossa retidão, a nossa fidelidade. Cada um de per si. Cada um olhando para si, olhando para o Senhor. E buscando a Deus incessantemente. E se inclinando para o Espírito, porque a inclinação para o Espírito é amizade com Deus. É vida.
é vida. O Senhor Jesus, lá no Evangelho, ele conta a parábola, dizendo que se um rei sabe que o outro vem contra ele com um exército de 10.000, o que ele faz? Ele se assenta com o seu conselho, ele toma conselho e diz: será que dá para nós enfrentarmos? Vem o exército lá, a gente pode enfrentar? Se não dá para enfrentar, o que ele faz? Ele manda emissários e diz o que é que precisa para ter paz. E o rei lá com outro exército diz: você tem que se render. E ele então diz: eu vou me render. É melhor render-se do que morrer. Então, irmãos, o inimigo tem mandado o seu exército. E tem muita gente que olha e diz: eu não consigo. E se rende ao inimigo, se rende para o lado errado. Mas o Senhor está falando daquele dia que ele virá com o seu grande exército para fazer juízo sobre os vivos e os mortos. E naquele grande dia, quando o Senhor vier com os seus anjos na sua glória, quem vai poder enfrentar? Quem vai poder guerrear com ele? Sábio Salomão faz uma pergunta retórica que não precisa responder. Ele diz assim: pode o mais fraco contender com aquele que é mais forte que ele? É óbvio, é claro que se ele contender, ele vai sair mal. Então hoje Jesus é o companheiro, hoje Jesus é o advogado, hoje Jesus é o Espírito Consolador, hoje Jesus é o nosso Redentor, o nosso Salvador, e está conosco para nos ajudar, louvado seja Deus. Mas se a pessoa não se render hoje para passar para o lado dele, naquele dia da batalha dele, do juízo, estará do lado errado. E como enfrentar o juízo? Que Deus abençoe, que cada um possa render-se, amando o Senhor, se entregando ao Senhor, não sendo religioso, igrejeiro, preocupado com organização, por ser um cristão costumeiro, formal, não é nada disso. É você ter a vida no altar de Deus, comunhão de Deus na sua vida, aonde você estiver, ali estará o Senhor ao seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. É tão bom ter Jesus ao nosso lado. Eu estou encerrando, mas eu me lembrei, pastor Lair é desse tempo, do irmão Maia, né? Que terminou a vigília lá na capital de São Paulo. E ele falou: irmãos, ora por mim, porque eu vou embora, não tem mais ônibus, e o lugar que eu passo é perigoso. E o Senhor tomou um vaso, falou: meu anjo vai com você. E ele contou, ele falou que ele saiu andando, e ele ouvia uns passos andando do lado dele. Conforme ele andava, aqueles passos andavam ao seu lado. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele foi até a sua casa, ouvindo os passos do anjo do Senhor. Talvez você não tenha ouvido, mas o anjo do Senhor tem estado ao seu lado, tem te guardado, louvado seja Deus. Por isso você está aqui. Você está aqui porque Deus tem te guardado. E eu espero que você ande na presença do Senhor para ser guardado até o fim. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, irmãos, ler com os irmãos para encerrar. Não poderia deixar de ler. 1 Coríntios, capítulo 6. Louvado é o nome de Jesus. Se quiserem ficar em pé, nós já vamos orar também. Louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos? Essa é a condição de quem se entregou ao Senhor. Você não é mais seu. Você não é mais seu. Você se entregou para o Senhor e é templo do Espírito Santo. Louvado é o nome do Senhor. E ele diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
Não é só o seu corpo, é o seu espírito. Pertence a Deus. Ele comprou lá na cruz, pagou o preço. Só que Ele espera o seu livre-arbítrio de você se render, concordar com Ele e deixar voluntariamente que Ele habite na sua vida e você realmente seja templo do Espírito Santo. Louvado é o nome do Senhor. E assim você sempre estará inclinado pelo Espírito. Mas Ele diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Que Deus dê graça para todos os servos dele, todos os cristãos, nesse tempo do fim, glorificar a Deus no seu corpo, na sua maneira de viver, na sua maneira de ser, na sua maneira de ir, de voltar, de estar em todo lugar. Possa Deus ser glorificado, louvado é o nome de Jesus. Eu quero pedir aos irmãos a oração, a favor do pastor Ageu Chiquese, que Deus recolheu seu filho, que também era pastor, com 43 anos de idade, como muitos outros, perderam a vida aí nesse tempo de guerra contra o vírus, mas para que Deus dê graça a toda a família, dê consolo, a esposa, tem 6 filhos, e tantos outros, vamos pedir que o Senhor conforte os corações. Louvado seja Deus. Vamos falar com o Senhor. Nós temos pedido de oração que nos chegam pelas redes sociais, e aí, enquanto estamos no culto, muitos que estão assistindo o culto vão pedindo. Nós temos irmãos que assistem o culto na Argentina, lá no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, em Minas, em Goiás. Estão sempre pedindo oração de um lugar, de outro, e nós não vamos mencionar os nomes, mas estaremos orando por eles aqui também, no nome do Senhor Jesus Cristo. E se você está enfermo ou com necessidade, ou nesta noite quer se inclinar para o Espírito, quer fazer um propósito no seu coração, aproveite este momento de oração e renuncie tudo da carne, se renda ao Senhor. Se você ainda não creu em Jesus como seu Salvador, creia, entregue a Ele os seus cuidados nesta noite, para que Ele te dê vitória, e você não ande nas trevas, mas ande na luz do Senhor Jesus Cristo.